Apocalipse 3, versículo 10 diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Então, nesse texto, como eu disse, Jesus está falando com a igreja de Filadélfia, e ele está dizendo tudo aquilo que ele viu de bom, e ele só viu coisas boas. Lá no versículo 8 ele diz: pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então essa igreja foi aprovada pelo Senhor, e aí ele diz para esta igreja: guardaste a palavra da minha paciência, no versículo 10, eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então a primeira coisa que eu quero enfatizar é sobre este versículo 11, quando Jesus diz que a igreja de Filadélfia, ela já estava bem, ela já estava agradando ao Senhor, não tinha nenhum ponto que Jesus corrigiu, porém ele dá um alerta. Ele diz assim: vocês já estão bem, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: guarda o que tu tens, para que tu não venhas a perder o que tu já conquistaste na minha presença. Então nessa noite, nós podemos estar de duas formas, ou você que está ouvindo essa mensagem pode estar de duas formas, ou precisando corrigir algo para a volta do Senhor, ou precisando somente guardar aquilo que você já está pronto para a volta do Senhor. E eu quero crer que nós estamos aqui para aprender a palavra, para praticar a palavra e estarmos prontos para a volta do Senhor, guardando aquilo que Ele nos deu, para que ninguém seja capaz de nos fazer perder a nossa coroa, a coroa da salvação. Aleluia. Mas quando ele fala, guarda o que tens, me chama a atenção, por quê? Porque se temos que guardar, é porque existe um risco. Se alguém chega para mim e fala assim: pastor Andrei, guarde esse relógio, o que eu vou pensar? Tem risco de perder, tem risco de roubarem, tem risco de acontecer alguma coisa com esse relógio, porque chegaram e me disseram para eu guardar. Quando Jesus diz guarda o que tens, é porque tem um risco. Esse risco é um mal que quer roubar, matar e destruir aquilo que nós temos. E esse mal está desde lá do jardim do Éden, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem para lavrar e guardar o jardim. Por que a Bíblia diz que Deus colocou o homem para lavrar, que é cuidar, e guardar o jardim? Por que guardar? Porque existia um perigo ali. Quando a Bíblia relata a criação, ela não fala desse perigo ainda, mas logo depois, no capítulo 3, ela fala que tinha um perigo. Qual era esse perigo? Satanás estava ali em forma de serpente, porque a Bíblia diz que a serpente é próprio inimigo, que Satanás é a antiga serpente, diz a palavra. Ou seja, Satanás estava ali para tentar, e tentou Eva e a fez pecar, e depois Eva fez também a oferta do fruto para Adão. Adão comeu, então eles pecaram, e veio sobre a terra a maldição do pecado. Então esse mal está desde lá, para roubar, matar e destruir. Depois nós vamos ver mais sobre isso. Então por isso que Jesus diz, guarda, porque tem risco, tem perigo, fica atento, há uma batalha espiritual. Há quem quer roubar o que você conquistou, há quem quer destruir o que você conquistou, há quem quer matar aquilo que é seu, mas em nome de Jesus, nessa noite estamos aqui, sob a proteção do Senhor, debaixo das asas do Altíssimo, nenhum mal chegará à nossa tenda, e diz a Bíblia que aquele que é do Senhor, preserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aleluia!
Então você não é tocado pelo mal, porque você é de Deus e você se preserva. Você guarda a você mesmo. Então, se nós temos que guardar, existe o mal tentando. Já aprendemos isso. Agora, o que temos que guardar? Esse texto não fala, mas a Bíblia toda fala. Provérbios capítulo 4, versículo 23. De tudo o que tens que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então a Bíblia já nos diz, desde o Antigo Testamento, desde os livros poéticos, mas também nos profetas, mas também na lei de Moisés, mas também no Novo Testamento, a Bíblia toda diz que o que temos que guardar é o nosso coração, porque ele é o ponto mais importante, da onde saem as nossas decisões. Quando fala coração, são pensamentos, porque a Bíblia fala que existem os pensamentos do coração. Quando fala coração, são sentimentos, pois a Bíblia fala dos sentimentos do coração, e também são as vontades, porque a Bíblia fala das vontades do coração. Então, coração são isso: pensamentos, sentimentos, vontades. Guarda o que tu tens no teu coração. Mas também lá em Romanos capítulo 5 diz que o Senhor derramou em nossos corações o Espírito Santo. Aleluia. Então existe um tesouro dentro do nosso coração, assim como tem essa vasilha aqui, e aqui dentro tem o óleo, assim é o nosso coração, um reservatório, e o óleo é a presença de Deus derramada na nossa vida pelo Espírito Santo, que é derramado quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. E aí eu lembro da parábola das 10 virgens, que nós já falamos aqui outras vezes. A parábola das 10 virgens mostra que 5 delas eram prudentes, e elas tinham uma vasilha, e nessa vasilha tinha óleo, e essas que tinham reserva, quando a lâmpada apagava, elas pegavam a reserva e abasteciam. Então, quando o noivo chegou, elas conseguiram entrar. Mas as outras eram imprudentes, não tinham vasilha, não tinham óleo de reserva. Quando as lâmpadas apagaram, elas tiveram que ir comprar. Quando foram comprar, quando voltaram, a porta estava fechada e elas não conseguiram entrar para a salvação, que ali o noivo representa a salvação. Então, o que a Bíblia diz? Que existia um reservatório, e nesse reservatório, óleo. O reservatório é o coração, e o óleo é a presença de Deus derramada. Aleluia! Então, o que temos que guardar? O tesouro que está no nosso coração, a presença de Deus, o amor de Deus derramado em nosso coração. Aí a gente vai avançar para entender que, se eu tenho o amor de Deus no meu coração, se você tem o amor de Deus no seu coração, é porque nós um dia escolhemos. Se com a tua boca confessares ao Senhor, no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então nós escolhemos, não fomos obrigados, nós decidimos aceitar o Senhor e receber a presença dEle. Mas se nós escolhemos, é porque nós conhecemos. Como é que eu posso escolher algo que eu não conheço? Quando você vai escolher entre 2 produtos, o que você faz? Você vai conhecer os 2 para poder escolher. É impossível você escolher algo se você não conhece. É por isso que todo aquele que crê na palavra para poder escolher a Jesus, é porque ouviu a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É necessário ouvir, é necessário receber a palavra para poder conhecer o Senhor, para poder tomar sua decisão. Então, se nós amamos e temos a presença de Deus, é porque nós escolhemos. Se nós escolhemos, é porque nós o conhecemos. E se nós o conhecemos, é porque nós recebemos a revelação da palavra. Todos que estão aqui, que já aceitaram a Jesus, eu creio que pelo que eu estou vendo aqui, todos já aceitaram a Jesus, vocês receberam a revelação da palavra um dia para poder tomar a sua decisão. E se você está ouvindo essa mensagem e ainda não fez essa decisão, hoje é o dia para que você
escolha Jesus como teu Senhor e Salvador. E assim eu entendo que para eu poder observar como guardar o meu coração, e aqui vem o tema dessa mensagem, quais são as 3 formas para guardar o coração para a volta de Jesus. Para poder saber quais são as formas de guardar o coração, nós precisamos entender como é que essa palavra é colocada no nosso coração. E onde é que está isso? Na parábola do semeador. Vamos lá, capítulo 13 de Mateus. Mateus capítulo 13, que nos fala da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, e depois Jesus falou que a semente é a palavra de Deus. Capítulo 13, logo no início, diz assim, versículo 1: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, e assentou. Toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então aqui é a parábola. E como é que a palavra de Deus é colocada no coração? Ela é semeada. Mas existem tipos de terra, que são os tipos de coração. Então, como é a forma de eu ter um coração do tipo 4 aqui? Qual é o 4º tipo de terra? Boa terra. Como é que eu posso ter esse bom coração para que a semente caia e dê fruto? Então, quais são as 3 formas de eu guardar o meu coração para a volta de Jesus? É eu evitar ter os 3 tipos de coração que essa parábola fala. Quais 3? Os 3 primeiros. Por quê? Porque se tiver um dos 3 primeiros, a palavra não frutifica. Recebe a palavra, mas ela não dá fruto. Então, qual é o primeiro? A semente, versículo 4, caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. Então, o que é a semente cair ao pé do caminho? Significa o coração que não guarda a palavra. Por que não guarda a palavra? Porque ficou à beira do caminho, uma terra infrutífera. Está no lugar errado, a semente caiu no lugar errado. É uma terra dura, uma terra infrutífera. Ficou à margem. E aí vieram que as aves e comeram. O que é que simboliza as aves aqui? Significa o inimigo roubando, levando a semente, que era para dar fruto, mas não vai dar mais fruto, porque o inimigo roubou e comeu a semente. Aqui na parábola, as aves. E na prática, como é que isso acontece? O inimigo rouba a palavra, ele impede que a pessoa dê fruto por meio daquela palavra. Por quê? Porque a pessoa não guardou a palavra da forma certa. A pessoa não deu o devido valor à palavra. A pessoa não colocou ela no lugar certo no seu coração, que é bem guardado e praticando a palavra. Então, aquele que não coloca a palavra dentro do seu coração, valorizando, sabendo que essa palavra é a única palavra que tem vida eterna e pratica, então esse vai ter a semente roubada. E essa é a primeira estratégia do inimigo, é roubar.
João 10:10 diz o quê? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então a primeira estratégia dele é roubar. É a primeira coisa que ele tenta fazer com todo mundo. Ele tenta roubar algo da sua vida. Ele tenta roubar a palavra que você recebeu. Ele tenta roubar aquilo que Deus te deu. Ele tenta roubar a família. Ele tenta roubar o emprego. Ele tenta roubar o dinheiro. Ele tenta roubar a alegria. Ele tenta roubar tudo. Veja a história de Jó. É uma história que mostra isso. A primeira coisa que Satanás fez pela permissão de Deus foi roubar o que Jó tinha. Só que Deus falou para ele: não toca nele. Então essa é a primeira estratégia. Avançando, qual é o segundo tipo de coração? Versículo 5. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, o segundo tipo de coração é uma terra rasa, com pedras. Ou seja, não tem profundidade para nascer a raiz não aprofunda. Então, quando vem as primeiras dificuldades, que aqui é representado pelo sol, as dificuldades da vida, as lutas da vida, as aflições que Jesus falou: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas a pessoa que não tem profundidade, ela não consegue ter bom ânimo, porque não tem raiz. Então esse segundo tipo de coração representa aquela pessoa que recebe a palavra, mas não se aprofunda na palavra de Deus e no conhecimento de Deus. Jesus falou: vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então todos os erros vêm de falta de conhecimento. Conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Tem que ter as duas coisas. O que significa isso? Conhecer a palavra e ter experiência com o Senhor. Não ter muito só a palavra sem experiência. Porque tem gente que nem crente é, que nem cristão é, e conhece mais a Bíblia do que nós. Você sabia disso? Porque lê, porque estuda, e se você perguntar, ele sabe a Bíblia. Satanás conhece toda a Bíblia, tanto que usou contra Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, quando Satanás tenta Jesus, ele diz: te joga daqui, porque diz a palavra, dará ordem aos anjos a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Então ele, conhecendo a palavra, ele usava, e usa até agora. Todas as seitas que usam a Bíblia, eles conhecem muito a palavra. O próprio Satanás e aqueles que ali estão sendo usados por ele para ensinar as mentiras, eles conhecem a Bíblia. Então não é só conhecer a Escritura, é ter experiência com esse Deus também. Conhece a Bíblia lendo e estudando. Conhece Deus, a experiência e o poder, se relacionando com Ele na oração, no jejum, no dia a dia de intimidade com o Senhor. Aleluia! Também não tem que ter muito poder, não, eu oro muito, eu vou para as vigílias, eu faço jejum todo dia, mas não conhece a palavra. Aí o que acontece? Vira fanatismo. Por quê? Porque a palavra que baseia toda a nossa caminhada é o conhecimento da Bíblia, que nos faz interpretar corretamente a experiência que temos com o Senhor. Então a pessoa que tem muito poder, e acha que tem na verdade, porque vai para a oração, porque busca, porque jejua, mas não conhece a palavra. Veja que eu estou falando daqueles que não estudam, que não conhecem a palavra. Esses estão em outro erro, porque Jesus falou: é necessário conhecer as Escrituras e o poder de Deus. As duas coisas, para não errar. Mas é o segundo coração, aquele que não se aprofunda. Então é necessário, irmãos, se você está se aprofundando, se aprofunde mais. Eu sempre gosto de falar que lá em Oséias capítulo 6 e versículo 3, está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Então a pessoa que chega hoje, aceita Jesus hoje, quando ela abrir Oséias 6,3, vai estar dizendo isso. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Mas aqui tem pessoas com muitos anos de crente. Quem é que tem mais tempo na igreja aqui? Quantos anos? Quantos anos? 75 anos, né, na igreja, não é verdade? 75 anos, mas quando ele vai ler Oséias 6,3, está escrito o que lá? Quando o pastor Enoque lê Oséias 6,3, a Bíblia diz para ele, Deus fala com ele, continue conhecendo o Senhor, porque mesmo depois de 75 anos, ainda tem muito para conhecer o Senhor. Todos nós ainda temos muito para conhecer, porque Deus é infinito, inesgotável, insondável. Aleluia! Então é profundidade. Se você já, mas eu já conheço muito. Mas eu já li a Bíblia 10 vezes. Mas eu já sou dessa igreja desde que ela era de banco de pedra. Eu conheço muito. Eu sou muito crente. Deus está falando com você nessa noite. Conheça mais o Senhor, porque Ele pede profundidade. E profundidade não necessariamente tem a ver com tempo. Tem gente que está há tanto tempo e está raso. Tem gente que já foi profundo e agora está raso. Águas, como dizem Ezequiel, águas que dão nos pés, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos e águas profundas que você tem que nadar, mas para isso você tem que querer e buscar. Quem quer buscar profundidade na presença de Deus, adore a Ele nessa noite, aleluia, glória a Deus. Esse é o segundo. Agora qual o terceiro? Versículo 7, outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então aqui fala do terceiro tipo de coração. Qual é o terceiro tipo? Aquele que tem espinhos. O que são os espinhos? São as coisas ruins, é o pecado e o embaraço. E Jesus depois, quando ele explica a parábola, ele diz isso. Veja aqui, eu vou ler aqui o texto que ele fala, versículo 22, o que foi semeado entre espinho é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, é a sedução das riquezas do mundo, são os cuidados desse mundo, fala de pecado, fala de idolatria. Então, o terceiro tipo de coração, aquele que não dá fruto, é o coração que está em dois pensamentos. Serve a Deus, mas está cheio de pecado. Serve a Deus, mas peca. Uma vez na escola dominical, eu estava falando sobre essa questão de pecador. Porque todos nós somos pecadores. Lá em Tiago diz que se eu disser que eu não peco, eu estou pecando, porque eu estou mentindo. Então todos nós pecamos. Só que eu fiz uma pergunta na classe, que eu vou fazer para vocês hoje aqui. Quem aqui já pescou na vida? Levante a mão. Algumas pessoas já pescaram. Certo. Agora eu pergunto para vocês, quem é pescador? Levante a mão. Quem é pescador? Tem uma pessoa, né? Ela disse que ela é pescadora, né? Ou seja, os outros não levantaram a mão. Sabe por quê? Certo, sabe por quê? Porque muita gente já pescou, mas não é pescador. Então é a mesma coisa quando você fala de pecado e ser pecador. Pecar todos pecam, mas nós não somos mais pecadores. Nós éramos pecadores. A Bíblia não nos chama mais de pecadores. Se você for olhar para a Bíblia, do momento que você aceita Jesus e você é do Senhor, Ele não te chama mais de pecador, Ele te chama de santo. Aleluia. Mas eu, santo, até a igreja de Corinto, que estava com muitos erros,
A carta de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, é para corrigir uma série de erros que eles estavam cometendo, mas Paulo chama na carta eles de santos. Por quê? Porque quando você aceita a Cristo, pela fé você é santo. É a obra que Deus começou na sua vida e é fiel para terminar. Aleluia. É por isso que aquele ladrão na cruz foi para o paraíso naquele mesmo dia, porque ele não pecava não, porque quando ele aceitou a Jesus, ele passou a ser santo e passou a ir para o céu, porém, para o paraíso naquele mesmo dia, porém, se ele ficasse na terra e não morresse na cruz naquele dia, ele passaria pelo processo da santificação, que é o que nós estamos passando. Nós estamos sendo santificados, nós estamos nos santificando, mas pela fé somos salvos. Isso não é de nós, é dele, é a graça dele, que se ele voltar e a gente ainda não tiver do jeito que a gente acha que tem que estar, mas mesmo assim, se estivermos com Cristo perseverando, seremos arrebatados com o Senhor, aleluia! Por quê? Porque estamos enquadrados no grupo daqueles que vão ser salvos. Então, o coração aqui que está com pecado não é o coração de alguém que já foi lavado. Porque quando Jesus falou para Pedro e para os outros discípulos, né? Vocês já foram lavados pela palavra, mas agora só falta lavar os pés. Então, quando Jesus fala isso para eles, ele está dizendo assim: quando você tem a mim, a palavra de Deus na sua vida e recebe ela no teu coração, você passa pelo processo da santificação, você toma um banho espiritual, você é lavado. Não merece um glória a Deus? Você é lavado no sangue de Jesus. Só que depois você precisa lavar os pés. Por quê? É igual a pessoa quando andava naquela época, naquelas ruas de terra. Então ela tinha tomado banho, mas ela chegava na casa e ela precisava lavar os pés, porque estava só terra. Não é? Então é a mesma coisa, na caminhada a gente tem que estar sempre lavando os pés, mas nós já estamos lavados, nosso corpo, no sangue de Jesus. Aleluia! Porém, esse coração aqui com pecado não, esse coração não é lavado no sangue de Jesus, está cheio de pecado. Ou é alguém que nunca recebeu Jesus, ou é alguém que recebeu e se afastou. Se desviou do caminho. Eu uso essa palavra desviar porque é bíblica. E eu respeito quem não usa. Tem gente que não usa. Já vi pastor que eu considero, não é daqui não, da Pedreira, tá? Pastor de outro lugar, que eu considero, gosto de ouvir, mas ele disse que não existe desviar. Mas eu digo porque está na Bíblia. Desviar é pegar outro caminho. É isso, desviar é pegar outro caminho. A gente aumenta demais a palavra e demoniza a palavra de uma forma tal que a gente acha que é uma coisa, não fala que está desviado. Mas por quê? Se a pessoa se desviou para outro caminho, não está mais no caminho de Cristo, está no caminho do mundo. Tem pessoas que só se afastaram, mas ela não está vivendo no pecado ainda, pelo menos ainda. Ela não vem para a igreja, ela não ora, mas ela está lá e não voltou para a vida antiga. Mas tem pessoas que já voltaram para a vida antiga, já estão praticando o pecado. E a pessoa que está afastada está no caminho de se desviar e praticar o pecado da anterior. E até pior. Então quem está afastado, mas eu estou em casa, mas eu não sou pecador. Eu estou em casa, mas eu sou cristão. Eu sirvo a Deus em casa mesmo, não vou à igreja por isso, por aquilo, coloco um monte de coisa, de defeito. E diz que não vai para a igreja por isso, mas é crente, é cristão. Cuidado. O que eu te digo é cuidado. Por quê? Porque está no caminho de praticar o pecado, sim. Porque a Bíblia diz que igreja é corpo. Corpo tem membros ligados. A Bíblia diz que a igreja é um exército. Exército marcha junto. A Bíblia diz que a igreja é um rebanho. Um rebanho anda junto, não tem esse negócio de eu sou ovelha desviada, afastada, mas eu sou ovelha. Cuidado, porque tudo tem um tempo. Deus dá tempo, Deus é paciente,
Deus é longânimo, que é a mesma coisa, paciente e longânimo é a mesma coisa. Mas chega a hora que Ele vai permitindo para trazer de volta, Ele quer trazer de volta para o corpo, que é a igreja, não é templo de pedra, é para o corpo que é Cristo, Ele quer trazer de volta. Como é que pode um corpo desmembrado, um corpo que um membro está solto lá para lá, não tem comunhão, mas diz que faz parte do corpo? Não pode. Tudo tem um tempo. Vai chegar o momento que tem que voltar. Então creia, aquele que está afastado vai voltar. Aquele que se desviou para outro caminho vai voltar em nome de Jesus. Ore por ele, creia nisso e profetiza isso. E veja pela fé essa pessoa no corpo, aleluia. E para finalizar, diz a Bíblia que no versículo 8, outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então aqui é a terra que não está desvalorizando a palavra de Deus, é o coração que não está sem profundidade, e é o coração que não está com pecado e embaraço. Esse coração que não tem essas três coisas, ele é a terra boa. Como ter o coração guardado, não tendo essas três coisas? A primeira fala de quê? Descaso. A segunda fala de quê? Displicência e falta de profundidade. Superficialidade. E a terceira fala de quê? Pecado. Então, não ter essas coisas, guardar o teu coração dessas coisas, vai fazer você ter o coração uma boa terra, aleluia, onde a palavra de Deus vai frutificar na tua vida, tudo vai dar certo, tudo que você fizer vai prosperar, em nome de Jesus, e você está pronto para a volta do Senhor, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, aleluia, glória a Deus. E para finalizar, veja que no primeiro tipo de coração, a estratégia do inimigo é roubar. O pássaro rouba a semente. No segundo tipo de coração, a estratégia do inimigo é matar. Por quê? Porque a Bíblia diz que não tem profundidade, então quando vem o sol, morre a planta. E no terceiro tipo de coração, a estratégia do inimigo é destruir. Por quê? Porque o pecado o pecado é a destruição. Então, quando no terceiro tipo de coração fala dos espinhos, a planta crescia, ela até tinha terra normal, ela tinha raiz, só que quando ela crescia, os espinhos sufocavam e matavam ela. Mas não é só matar, destruía. Por quê? Porque ela já existia. Ela foi destruída, ela não dá fruto. Então é a mesma coisa que Satanás tentou fazer com toda a humanidade. Primeiro roubar, depois matar e depois destruir. Assim foi desde Adão. Primeiro roubou a comunhão que ele tinha com Deus. A comunhão de Deus e o homem foi quebrado, porque Satanás pelo pecado roubou essa comunhão e junto com isso o Éden. O homem perdeu o Éden. Depois tentou matar através de Caim. Caim matou Abel, para tentar atingir o homem com a morte. E depois destruir, tanto que quase consegue, porém, o dilúvio ainda teve salvação para Noé e a sua família, mas todo o resto foi destruído, toda a humanidade. Então, a tentativa de Satanás sempre é essa estratégia. E assim ele fez com Jó. Primeiro tentou roubando tudo que ele tinha. Depois tentou matar, porque Deus falou assim para ele: toca nele, mas não tira a sua vida. Se Deus falou para Satanás não tirar a vida de Jó, é porque se ele pudesse, ele teria matado Jó. Senão não precisava falar isso. E terceiro, tentou destruir. Como ele não conseguiu que Jó se afastasse de Deus roubando as suas coisas, como ele não conseguiu que Jó se afastasse de Deus matando,
os seus filhos e tentando matar ele com aquela doença, então ele tentou destruindo a sua fé. Então é isso que Satanás tem feito com muitos. Ele não conseguiu roubando, ele não conseguiu matando, mas ele quer destruir a fé da pessoa. Ele quer acabar com a pessoa, mesmo ela às vezes dentro do templo. Mas é como eu disse, o Senhor é quem nos guarda, e maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Só que, por que lá em Jó 42 diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Por quê? Você já parou para pensar? Parece meio fora de sentido, a gente não entende tão bem. Por que isso? Porque quando Jó orou pelos seus amigos, estava demonstrado, ele mesmo mostrou para ele mesmo, mostrou para Deus, mostrou para o reino espiritual e até mesmo para o mal, mostrou para todos que a fé não estava destruída, porque ele conseguia agradar a Deus orando pelo seu próximo. Sabe como é que a gente demonstra que a gente realmente é do Senhor? Quando a gente consegue orar pelo próximo. E aquele próximo que tentou nos atingir, mesmo sem querer. Aí ele ia ser um instrumento do mal. Os amigos dele realmente queriam ajudar, mas da pior forma. Então, quando Deus fala para ele, ora por eles, porque eles fizeram o que era mal diante dos meus olhos. Ou seja, eles falaram errado com Jó. Eles falaram coisas erradas para Jó. Mas Jó mesmo assim orou. E quando ele ora, está provado. A fé de Jó não foi destruída. E o Senhor é na vida dele. Assim ele pode restaurar tudo na vida de Jó. E assim é na minha vida e na tua vida. Quando nós temos a nossa fé viva e nós conseguimos não só orar por nós, mas orar pelo inimigo, orar pela pessoa que nos persegue, orar pelo próximo, a gente prova para o mundo espiritual que a nossa fé é viva, que ela não é morta, que ela tem obras, e assim o Senhor pode nos abençoar de todas as formas. Aleluia. Quem crê nisso, levante sua mão comigo. Receba nessa noite a renovação da tua fé. Receba nessa noite o renovo no teu coração. Receba nessa noite o tratamento de Deus no teu coração. Que o Senhor possa tocar a tua vida. Que o Senhor possa encher a tua vida de unção. Que o Senhor possa fazer um milagre.